Olá, Conecte Ser 2023 está no ar e que bom estar mais uma vez junto de você. Pedro Lins aqui, você educador, você educadora, que bom passar esse mês de novembro pertinho de você, trazendo convidados aqui para falar sobre sensibilidade humana, sobre inteligência artificial. Já está usando a inteligência artificial nas suas aulas? Tem muita coisa, inclusive hoje, para a gente conversar sobre esse assunto. Você que é do norte do país, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste, obrigado por estar junto com a gente. Estou só de olho nos comentários de vocês, no chat, nas nossas redes sociais. E deixa eu dizer para vocês, olha, o nosso primeiro vídeo foi falando sobre aprender para ser. O segundo nós falamos aprender para pluralizar. O terceiro, aprender para realizar. E hoje a gente vai falar sobre como aprender para sonhar. Somos sonhadores. Você é sonhador, você é sonhadora? Então se liga nesse nosso vídeo. É o quarto, é o nosso último vídeo do Conecte Ser 2023. E para esse último vídeo eu vou receber aqui um convidado também muito especial, um cara que é da área de tecnologia, sabe muito dessa área e tem, olha, experiências para compartilhar com a gente. Escuta só, ele é apaixonado por gente, atuou como executivo do Grupo Globo e teve destaque enquanto gestor em grandes projetos como o Big Brother Brasil, o BBB, e o Criança Esperança. Ele, enquanto especialista, conduz temas de comportamento para profissionais de tecnologia e diversas outras áreas. E também dedicou muitos anos ao estudo e à prática para compreender o comportamento humano. Bom, e como o educador e a educadora trabalha com comportamento humano o tempo todo, né? Vamos ouvir, vamos aprender com ele. Roger Ramiro, por favor, bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Prazer, muito bom receber você aqui. Prazer por favor, é meu. Senta. É um prazer pra gente conversar com um cara de tecnologia e de grandes projetos, que está todo mundo ali do outro lado. Ah, do BBB, do Criança Esperança. Pergunta a ele como faz para entrar no BBB. Calma, gente, calma. A gente vai falar sobre se usa inteligência artificial para isso também. Por que não? A tecnologia está em tudo. Hoje em dia, por que não, né? Pode ser um caminho, né? Olha aí, gente. Ó, mas a gente vai falar sobre educação, né? E quando a gente pensa em educação, pensa em comportamento humano, a gente pensa em realidades diferentes. E professores, educadores, educadoras tiveram que lidar com essas realidades ainda de uma forma mais forte durante a pandemia. Não é? Como continuar usando a tecnologia, mas a partir dessas realidades que elas não mudam, né? A gente viu a pandemia veio, provocou muitas mudanças, mas a realidade de muitos educadores não mudou. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer enorme. E, Pedro, a sua pergunta é tão importante, tão relevante, porque quando a gente pensa nessa realidade desses mundos diversos, a gente tem um público de pessoas que têm acesso à informação, acesso a recursos, e tem um outro público de estudantes que não têm. E o professor, de fato, ele está ali navegando nesses dois mundos, né? Então, realmente, assim, é um grande desafio hoje para o professor lidar com isso. E a gente se pergunta, né, como esse professor pode lidar com isso? Quais são as estratégias que ele pode utilizar para poder, de fato, navegar nesses dois mundos? De um lado, jovens do ensino médio particular, que têm acesso a mais recursos, mas também têm as suas dificuldades. De um outro, a gente tem um público de estudantes que não têm esse acesso, que vêm com uma bagagem emocional forte, vêm de uma realidade totalmente diferente, com escassez de recursos. Então, eu costumo dizer que, para poder navegar nesses dois ambientes, uma habilidade fundamental é entender de gente. Entender de gente. Porque escolas são feitas de pessoas, negócios são feitos de pessoas, empresas são feitas de pessoas, e quem não entende de pessoas está fora do jogo. Então, eu acho que entender de pessoas é uma habilidade fundamental para que esse professor consiga navegar nessas duas realidades com mais maestria. Aí tem uma situação que acontece muito, que é, vamos engajar o aluno, vamos envolvê-lo na inteligência artificial, na tecnologia, nas mídias digitais. Mas, por outro lado, tem aquela coisa que a gente falou, inclusive, ao longo desse mês, que precisa também ter um tempo, né? Dar um tempo, tem que ter um equilíbrio. Como Sim. engajar o aluno também nessas atividades que não dependem da tecnologia?
Muito interessante essa pergunta. Quando a gente fala de engajamento, como eu acabei de, até pegando o que eu acabei de dizer, né, a gente precisa entender de gente primeiro, entender essa realidade desses alunos. De fato, se conectar com esses alunos, entender a cabeça dele, como funciona, o que motiva eles a estarem ali. Isso é um primeiro ponto, mas não é só sobre o aluno também. Para eu engajar o meu aluno, eu preciso estar engajado. Então, eu, enquanto educador, eu preciso me colocar numa posição e me questionar, eu estou engajado também nessa causa? Qual é o meu propósito enquanto educador? Eu levanto todos os dias da minha cama para ir atrás dos meus objetivos, para fazer a diferença na vida dessas pessoas, para realizar sonhos, que é o tema desse nosso encontro aqui. Então, para engajar, eu preciso, sim, entender de pessoas, mas eu preciso estar engajado também. Eu preciso me questionar todos os dias. Eu estou dando o exemplo? Até uma frase que eu gosto, que palavras inspiram e o exemplo arrasta. Então, se eu sou aquele professor que chega na sala de aula inspirado, motivado para fazer a diferença, ou se eu sou aquele professor que eu estou ali, deixo essas resistências externas, né, que às vezes é falta de políticas públicas, falta de apoio do governo, eu deixo isso tudo me sufocar e eu não, de fato, eu não estou engajado com aquilo, ou eu estou ali para fazer diferença? Para deixar de verdade um legado na vida daqueles alunos, né? Porque não é herança, é legado. Herança é o que a gente deixa para as pessoas, legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então, eu acredito nisso. Como engajar? Preciso entender de pessoas e eu preciso, de fato, entender se eu estou engajado com aquela causa. E aí, como eu faço isso, Pedro? Como eu faço isso? Eu tenho que entender que, para eu engajar, eu preciso de algumas habilidades básicas nesse novo universo que a gente vive de tecnologia, de inteligência artificial. Eu preciso criar conteúdos mais atrativos. A escola, para esse aluno, precisa ser atrativa. Esse professor precisa ser parceiro. Esse professor precisa ser aquela figura, quem nunca, né? Uhum. Você não lembra nem daquela matéria que você teve. Você lembra mais do quê, Pedro? Fala a verdade. Do professor. Ah, ele era criativo. A gente gosta muito mais. O professor era criativo. Toda aula ele chegava e já começava a aula de uma forma diferente. Exatamente. Aquele que me emociona, que marca, de fato, as nossas vidas, né? Então, eu acredito nisso, que para a gente engajar, a gente precisa entender de pessoas, estar engajado e exercitar algumas dessas competências humanas essenciais para que a gente continue relevante nesse mercado. Mas como buscar essa competência, essa habilidade, às vezes quando se tem uma rotina muito excessiva, trabalhos com essa dualidade muito grande, então de manhã ele está com uma realidade de aluno, à tarde ele está com uma realidade completamente diferente. Como buscar essa habilidade que você fala dentro dessa realidade? Toda mudança começa primeiro dentro da gente, né? Então, se a gente fala muito, né, ouve-se muito, né, que as pessoas precisam mudar a educação, o governo precisa intervir, a culpa é disso, a culpa é daquilo, mas a automotivação é nossa, começa dentro da gente. E eu não estou falando aqui que a realidade do professor é fácil, salários baixos, falta de recursos, às vezes falta de infraestrutura, mas como encontrar isso? Eu acredito muito nesse caminho. E aí até o pai desse estudo da inteligência emocional, Daniel Goleman, disse isso para a gente, que a automotivação é nossa. Eu preciso agir para a motivação vir. Eu não devo esperar a motivação vir para eu agir. É o contrário, o caminho. A neurociência está aí para explicar isso para a gente. Então, eu acredito muito nesse caminho da automotivação. Eu tenho que estar conectado com esse propósito. Porque eu tenho dois caminhos. Ou eu escolho sentar, chorar diante da realidade, todos nós, não só educadores, mas todos nós nesse mundo que é feroz com a gente, né? Eu tenho dois caminhos. Ou eu escolho ir para a luta, correr atrás, fazer a diferença, ou eu paro e deixo a maré me levar. E eu sou a favor de correr atrás, de agir para a motivação vir. Eu acredito muito nesse caminho, Pedro. E para fazer tudo isso, eu preciso de grandes estruturas? Porque, às vezes, o professor tem muita vontade, ele tem muita ideia, ele é criativo, só que quando ele chega, a realidade da escola é uma, a realidade do aluno é outra, e ele fica, se eu tivesse condições, se eu tivesse estrutura, eu iria desenvolver um trabalho tão bacana, tão importante. Tem dois pontos que a gente precisa analisar quando você traz seu questionamento, muito legal. O primeiro deles é a resistência.
tudo que você quer fazer de diferente na sua vida, você vai lidar com uma resistência sua interna. Eu não estou falando da resistência externa que já existe, que a gente acabou de comentar, mas é aquela questão da resistência externa. E normalmente a resistência interna é essa dentro da gente que faz com que a gente trave diante de um desafio, diante de uma adversidade. Ela literalmente trava a gente. A gente fica se sabotando, às vezes a gente cai numa armadilha de não acreditar que aquilo vai funcionar. Para que eu vou fazer isso? Não vai fazer diferença. Eu preciso de grandes recursos. E aí, pegando o que o Pedro falou, não é necessário grandes recursos, por exemplo, para fazer uma inovação, para fazer diferente, para causar um impacto positivo na vida desses alunos. Eu trago aqui até um exemplo, que a gente estava até comentando hoje aqui, antes do nosso encontro, de uma escola municipal chamada Professor Edson Pisani, que fica aqui no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Essa escola foi finalista de um prêmio chamado As Melhores Escolas do Mundo. Ela está entre as 3 melhores do mundo, nessa edição de 2023. E o que ela fez de mirabolante? Ela está concorrendo à categoria de colaboração comunitária. O que ela fez de mirabolante, Pedro? Ela inovou, ela investiu em grandes Criou recursos. uma inteligência artificial. Utilizou uma grande inteligência artificial, uma tecnologia difícil, nada disso. Ela uniu parceria com a UFMG e investiu esforços para modificar aquela situação de uma realidade muito dura deles aí, que é o saneamento básico. Como lidar com o lixo de uma maneira mais criativa, mais eficiente. E aí eles fizeram 2 processos. Uma coleta seletiva, utilizando material orgânico da própria favela para fazer jardins, criar o adubo para poder preparar aquelas hortas, enfim. E ela, como é que ela tirou o lixo das ruas, né? Ela colocou ganchinhos na porta de cada casa, com o endereço de cada casa do morador daquele aglomerado, e ela organizou tudo isso. Ela fez uma coleta seletiva diferenciada. Ela entrou para um hall seleto de melhores escolas do mundo por uma iniciativa que não foi necessário grandes recursos. E aí cabe essa reflexão. Será que a gente precisa, de fato, falta de recurso impede a gente de inovar, de criar, de trazer uma dinâmica diferente para dentro da sala de aula? Eu acredito que não. A gente precisa acreditar, sim, todos os dias, que a gente consegue, sim, fazer diferença, mesmo com poucos recursos. E aí, traçando um paralelo com a sensibilidade humana, que tem até aqui em cima o nome, inteligência artificial agora, ser um professor tecnológico não é somente, ou um educador, uma educadora tecnológica, não é somente você chegar e toda a sua atividade usar a tecnologia. Eu chego, entro na sala de aula e jogo a tecnologia e saio. Tá bom assim? Não, não tá bom. Não faz sentido. Na verdade, você tem que, em primeiro lugar, entender que a tecnologia não é inimiga, a tecnologia é aliada. Muita gente tem essa percepção de que a tecnologia vai substituir profissões, a tecnologia está substituindo empregos, e não é nada disso. A tecnologia está aí para substituir tarefas, e assim o será. Então, toda tarefa que for automatizada, assim o será, não tem jeito. Isso vai acontecer cada vez mais na nossa sociedade. Então, a gente precisa se misturar com a tecnologia, entender que a tecnologia é uma aliada que serve para ampliar as nossas capacidades. Entende? Então, essa dinâmica do dia a dia da sala de aula, ela requer um esforço tanto do professor quanto do aluno, de ter isso que até a escritora Marta Gabriel gosta, que é uma grande referência que eu tenho, gosta de mencionar muito. Conversou com a gente. Conversou com a gente no primeiro encontro, isso, aprender a ser. Ela fala muito sobre o letramento digital. Eu preciso me alfabetizar digitalmente para entender que a tecnologia, sim, primeiro, é uma aliada. Segundo, não é difícil a gente aprender ela a estar acessível. Está acessível. Ainda muitos lugares não têm acesso ainda, mas a gente só precisa de um sinal de internet e um telefone para poder acessar aquilo. Então, não é simplesmente jogar. Eu preciso de uma dinâmica atrativa com meus alunos para que aquela aula se torne mais interessante para eles, para que eles possam embarcar nessa jornada. Tem um tempo para esse letramento? Porque algum educador, alguma educadora pode estar dizendo assim, mas eu já passei do tempo desse letramento, eu não vou entender essas novas tecnologias, eu não vou conseguir entender a inteligência artificial. Existe um tempo para você ser letrado, digitalmente falando? Essa pergunta é interessante, porque, na verdade, não existe esse tempo. O tempo é para ontem, né? A impressão que a gente tem é que a gente está sendo sufocado por essa velocidade das informações. Hoje em dia, diferente de tempos atrás, né, os problemas eles
têm um prazo de validade mais curto. Então, eles se apresentam e a gente tem que se adaptar rapidamente para poder solucionar esses problemas. Um exemplo claro disso são as graduações. Antigamente, qual era a mentalidade? A gente fazia uma graduação e já se sentia pronto para ter uma carreira aí permanente ao longo da vida. Hoje em dia, a realidade é outra. Às vezes, durante a graduação, num período de 5 anos, tudo já mudou. Aquele conhecimento torna-se até obsoleto. Então, não existe um tempo. O tempo é para ontem. Agora, você falou da idade, né? Idade depende do ponto de vista. O quanto que aquela pessoa se enxerga obsoleta naquele momento. É muito mais uma questão de mentalidade do que tempo. Então, tempo eu digo que é para ontem. Não existe um tempo certo para esse letramento. Eu acredito que a gente tem que entender que o mundo é assim, o mundo está veloz, os problemas estão com prazo de validade mais curto, então eu preciso me adaptar rapidamente a essas mudanças. E aí entra uma questão que é muito importante. Como esse educador e essa educadora, ele pode enxergar tudo isso para não perder a relevância dele enquanto educador diante da inteligência artificial? Perfeito. Eu vou te convidar aí comigo para o início da era da educação, as eras da educação. Vamos navegar pelas eras da educação rapidamente. No primeiro momento, a gente vai lá para a Pandeia, aquele sistema de educação grego, em que a gente começa, a primeira era da educação, a era da fala. Então, os gregos educavam os estudantes pelas ruas, pelas praças, eles acompanhavam o aluno. Então, o foco era o aluno era o foco principal. Então, aquele estudante era desenvolvido até se tornar um cidadão com acompanhamento daquele mentor, daquele tutor, lá na época de Sócrates. Isso. E tempos depois vem o quê? Vem um livro. Então, a gente tem aí o início de uma grande revolução cognitiva na sociedade, o livro. Então, veio a era do livro. Então, quando o livro surgiu, a gente foi capaz de disseminar o conhecimento num nível absurdo. Então, nesse momento, eu inverto os papéis. O foco naquele contexto de revolução industrial era para que o professor fosse o centro do conteúdo, o professor conteudista, ele que era a referência naquele modelo de revoluções industriais. Então, o aluno passa a ter uma posição mais passiva. E aí veio a internet. A gente dá início à terceira era da educação, que é a que a gente está vivendo hoje, uma era de conexão remota, uma era de interconectividade, coisas acontecendo em tempo real. E aí, o que acontece, Pedro? O aluno passa a ser o foco principal. Ele tem uma postura mais ativa, ele tem um conhecimento agora on demand, em que ele pode estudar, aprender tudo na hora que ele quiser, no tempo que ele quiser, como ele quiser. O professor falou uma coisa, o aluno já pega o celular para checar. Na hora, ele tem acesso. Eu quero entender sobre Segunda Guerra Mundial. Eu tenho todas as informações, o ChatGPT dá isso para a gente, inteligência artificial. Beleza. Qual é, então, o papel do professor nesse contexto? Como é que o professor agora se mantém relevante nisso? O professor agora ele vai para uma posição muito importante de professor interface. Um professor mentor, tutor, semelhante à Pandeia que a gente falou. Só que agora é uma Pandeia digital. É uma Pandeia digital. Eu tenho um professor que é mentor, instrutor, que ele mostra o caminho. Ele não basta mais ele dizer que aquele conteúdo existe. Ele agora vai ajudar o aluno a entender o porquê disso. Ele vai orientar o aluno naquele caminho que ele deve seguir. Quais as competências que o meu aluno precisa desenvolver para se tornar esse profissional do futuro, para realizar o sonho de se tornar um médico, um administrador, um engenheiro, um contabilista, enfim. Então, agora, o professor, nessa posição de professor interface, professor mentor, diante desse papel dele, ciente desse papel, ele tem uma posição fundamental nesse mundo de excesso de informação para direcionar o aluno a saber para onde ele vai. Aquele conteúdo daquela informação que ele acessou, igual você brincou aqui, é relevante? Como é que eu sei discernir isso? Então, o professor ele tem essa relevância, esse papel de orientador mais do que tudo nesse momento. Por que ainda dá um medo em alguns educadores da inteligência artificial? Por que alguns ainda ficam com medo dela? Medo é uma emoção que a gente não controla, né? A gente tem muito medo do que a gente não conhece. E aí eu costumo dizer, brincar até nas mentorias que eu faço, nas minhas palestras, que se a gente tem medo, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Buscar informação. A gente volta para o letramento digital, para a alfabetização digital. Se eu tenho medo de algo, eu tenho que buscar informação para minimizar aquele medo. O medo a gente não controla, ele vem.
mas a maneira como a gente lida com ele é que faz a diferença. Então é necessário uma dosezinha de coragem ali para a gente seguir em frente, porque coragem nada mais é do que o medo em movimento. Então vamos botar esse medo para andar. A gente não tem tempo agora para parar, para pensar, alguém pegar a gente pela mão. A gente tem que ter uma atitude mais empreendedora, mais autônoma, de fazer a diferença e entender que, apesar do medo, a gente tem que seguir em frente. Ainda mais nessa velocidade de informação, nessa velocidade de conteúdos que dobram a cada dia. Então, a gente não vai ter esse tempo para poder aprender a lidar com medo, a gente vai ter que seguir em frente. Então, é muito por aí, assim. Pensando em conhecimento e naquele letramento digital que a gente estava falando, que a Marta Gabriel fala tanto, tem algum caminho por onde esse educador e essa educadora pode começar para poder perder esse medo e desfrutar dos benefícios da inteligência artificial? Porque ela tem benefícios, né? Perfeito, Pedro. O primeiro caminho é entender sobre gente. A gente falou muito sobre isso aqui. Quem não entende de gente está fora do jogo. Então, eu tenho que entender de pessoas. Primeiro caminho. Segundo caminho, mudança de mentalidade. Eu preciso adotar uma mentalidade em que não adianta eu brigar contra a tecnologia, eu ser resistente à tecnologia. Eu tenho que ver a tecnologia como uma aliada que vai ampliar as minhas capacidades. Terceiro caminho é que habilidades e competências eu preciso desenvolver para me manter relevante nesse mercado. E aí, uma que a gente discute muito hoje em dia, que é fundamental, é o pensamento crítico, que é a capacidade de você receber esse grande volume de informações, de dados, interpretar esses dados e tomar as melhores decisões a partir disso. Então, isso é pensamento crítico. Mas hoje a gente tem um problema da polarização de informação, fake news, isso tudo atrapalha. E aí, como é que eu desenvolvo isso, esse pensamento crítico? Essa habilidade de poder tomar as melhores decisões nesse grande volume de dados que a gente recebe todos os dias. Eu preciso ser cético. Ser cético, questionar. Pedro, por que a gente está fazendo isso dessa forma? Será que existem outros caminhos? Será que não existe uma forma de inovar, como a Escola Municipal Edson Pisani fez, como referência? Por que a gente está fazendo dessa forma? É aquele cético amável, não é aquele cético chato que não constrói nada, é um cético amável, é um cara que questiona buscando algo construtivo. E não corre o risco dele ficar meramente técnico. Não, meramente técnico não, porque à medida que ele questiona, à medida que ele exercita esse pensamento crítico, que ele se preocupa com pessoas, que é uma outra habilidade importante, né, que é a capacidade de você ser humano. Parece meio óbvio isso, né? Mas a gente tem esquecido muito de ser humano. As habilidades técnicas são muito importantes, mas a gente não pode tirar o olho, inclusive tem que valorizar isso, os human skills, as habilidades humanas. A gente não se emociona mais, vocês já repararam? A gente está em casa com as nossas famílias, está com o nosso filho, a gente está olhando o celular, a gente está assistindo um filme e não consegue entrar naquela obra até o final, ser tocado, mergulhar naquilo, a gente está toda hora, né, perdendo a nossa atenção, o foco, a distração. Então, a gente precisa valorizar essas habilidades humanas, a empatia, que é fundamental. Como é que eu quero me conectar com pessoas se eu não exerço empatia? Não é tratar o Pedro como eu gostaria de ser tratado, é tratar o Pedro como o Pedro gostaria de ser tratado. Isso é empatia, na veia. Então, a gente não se torna técnico ou não se torna robô se a gente não agir como um robô. Então, eu acho que é muito por aí. Como esse é o nosso último vídeo, né, desse mês de novembro, maravilhoso, a gente aqui no Conecte-se 2023, eu queria que a gente pudesse finalizar trazendo para esse educador, para essa educadora, uma mensagem de como ele pode ser, sim, sensível ao outro, ao aluno dele, ao estudante, mas também usufruindo de tanta coisa bacana que a inteligência artificial pode trazer para ele. Queria que você falasse agora para esses educadores, que tem educador do país inteiro, educadores de outros países que estão assistindo a gente e que querem, né, ter essa mensagem para a gente encerrar essa nossa sequência de vídeos. Educador, você que está aí, não esqueça de ser humano. Comece essa mudança dentro de você. Comece essa mudança dentro de você. Adote uma mudança de mentalidade para você entender que a tecnologia está aí para ser sua aliada. Ela não está aí para ser sua inimiga.
Entenda que a tecnologia existe para ampliar as suas capacidades. Então, você que está aí, adote uma mentalidade mais positiva em relação a essa realidade que a gente está vivendo. Abrace o humano, entenda sobre tecnologia. Você não precisa ser um especialista em tecnologia para entender sobre tecnologia. O seu carro, você precisa entender como funciona o seu carro por dentro para saber como como usar um carro, entender as leis de trânsito. Então, você que está aí, abrace o lado humano. Comece dentro de você e transborde isso para os seus alunos. Não deixe essa resistência bloquear você que está aí. Entenda que cada palavra não dita, cada movimento que você não dá em relação a esse seu propósito de ser professor, você está deixando de realizar um sonho. E a gente está aqui para aprender a sonhar. Então, vá em frente, mesmo diante dessas dificuldades, escolha o caminho de seguir em frente. Você está realizando sonhos, você não está aí para dar aula, cuspir conteúdo, você está aí para realizar sonhos. Então, realize o sonho desses seus alunos que estão presentes aí, precisando dessa coisa única, dessa sua bagagem única, dessa sua história única, que você tem aí dentro de você para compartilhar com seus alunos. Então, é isso que eu teria para dizer para todos os educadores. E só para a gente finalizar, aqui a pergunta que eu fiz para a Marta Gabriel, para a Maiana Neiva, para a professora Maria Flávia Bastos. Boa. Como aprender para sonhar? Como aprender para sonhar? Muito boa, profunda. Porque eu perguntei para ela, como aprender para ser, como aprender para pluralizar, como aprender para realizar. E a minha para você é como aprender para sonhar. Abrace a tecnologia como aliada, não como inimiga. Seja humano. Entenda que você realiza sonhos todos os dias. Então, diante da utopia, que tem tudo a ver com sonho, a gente sonha em ter uma educação melhor, na verdade. Diante da utopia, a impossibilidade não pode te travar. Utopia é diferente de algo impossível. Então, diante da utopia, se a gente imaginou, se a gente sonhou com isso, é porque é possível de se realizar. Então, assim, você consegue conquistar os seus sonhos. Aprenda isso, que já vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E tem aquela, né? Você está ali para fortalecer o sonho do seu aluno, do estudante, mas também tem o sonho do educador e da educadora, né? Exatamente. Onde você quer chegar? Qual é o legado que você quer deixar na vida dessas pessoas? Eu gosto muito de perguntar isso, de fazer essa provocação. Se você não existisse hoje mais aqui, o que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você? Você que está aí, quando você sai de onde você está, em qualquer lugar, o que vocês gostam que as pessoas digam sobre você? Como você quer ser lembrado pelos seus parentes, familiares, amigos? É sobre isso, o propósito. Busque seu propósito, atinja seus sonhos, conquiste seus sonhos, que é para isso que a gente está aqui nessa vida breve. Roger Ramiro, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, por tanto conhecimento. Eu acho que a mensagem mais forte que também me impactou muito é: a gente precisa ser humano, como você falou. A gente está deixando de ser humano, né? A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, mas ela não é a gente e nem pode ser, né? Muito obrigado por compartilhar todas Eu que agradeço. essas experiências. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente durante esse mês de novembro. Esse é o nosso último vídeo aqui do mês de novembro, desde a primeira semana do mês que a gente está junto, levando informação, levando conhecimento, compartilhando aqui ideias para poder te ajudar você, educador, educadora, para que você possa fortalecer ainda mais o seu conhecimento e, claro, fortalecer o seu aluno, a sua aluna. Muito obrigado por acompanhar com a gente todos esses 4 vídeos. Eles estão disponíveis no nosso canal aqui no YouTube, você pode acessar ele, o Ser Sebrae, lembrando que é Ser com a letra C. Você pode procurar também em outras redes sociais, já seguir a gente, assina aí a nossa newsletter, porque aí você vai receber todo o conteúdo e recebe logo em primeira mão. Então, a gente publicou o conteúdo, você recebe o conteúdo na hora. E até uma próxima vez, quem sabe no próximo ano, no Conecte Ser 2024, a gente vai estar junto de novo. Um beijo para você, tchau, e continue revolucionando aí a sua sala de aula, educador, educadora. Tchau, tchau.